Pessoal, a gente vai falar agora sobre espécie de nacionalidade entre brasileiros natos e naturalizados. Estamos na semana 5, dia 1º, ok? Vamos lá. Primeira questão: filho de brasileiros nascido no estrangeiro. Então, filho nasceu no estrangeiro e optou pela nacionalidade brasileira, ok? Então, se é filho de brasileiro que optou pela nacionalidade brasileira, ele vai ser o que? Um brasileiro nato ou naturalizado? Nato, certo? Então, um brasileiro nato, ele não poderá ser extraditado, uma vez que o efeito da opção são plenos e tem eficácia retroativa. Então, ele está dizendo assim: chegou um momento em que ele optou por ser brasileiro. Quando tem essa opção, então ele vai cair lá no artigo 12º, inciso 1º, a linha C, que ele vai falar sobre essa parte aqui, ó: os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que, qual é a condição? Aqui, ó: ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem, essa parte que ele está falando, em qualquer tempo depois da atingida a maioridade da nacionalidade brasileira. Então veja, ele optou, ele simplesmente suprimiu essa parte aí, mas ele está falando assim, ele teve essa opção, ele era filho de brasileiro, então entende-se que ele é desta segunda parte aí que ele está falando, ok? Então ele é um brasileiro nato. Então veja qual é a situação que ele está me trazendo aqui. Depois dos 18, então daqui para frente ele optou pela nacionalidade. Vamos supor aqui que foi aos 20 anos. Quando ele optou pela nacionalidade aqui, ele se transformou em brasileiro nato, ok? Agora ele está dizendo assim que os efeitos eles retroagem até o início, dando a ele essa condição, essa opção dá plenos efeitos, ou seja, ele a partir dos 0 anos ele já vai ser considerado brasileiro nato, ou somente daqui da opção para frente? E aí, o que você acha? Então não será extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção, então vamos supor que ele cometeu um crime bem aqui, ó, bem aqui, está vivendo no país agora, ele pode ser extraditado? E aí? Veja só, o decreto vai dizer que, feita a opção pela nacionalidade brasileira, os efeitos da condição de brasileiro nato retroagem à data do nascimento do interessado. Então vai retroagir, então ele vai ser considerado brasileiro nato a partir daqui, ó. Se ele é desde aqui brasileiro nato, o que vai acontecer? Ele não pode ser extraditado, ok? Então a questão, ela está dizendo não poderá ser extraditado, ok, questão correta então. Questão 2, os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a 2 requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o direito de sangue e o direito de solo. Isso aqui é uma questão do quê? De raciocínio lógico matemático. Multinacionalidade significa o quê? Significa mais de duas. Então seria binacionalidade. Então multi mais de duas. Se tem mais de duas, eu posso ter um critério por solo, certo? Porque eu não posso nascer em 2 lugares ao mesmo tempo. E depois eu posso ter pelo critério de direito de sangue. E agora o terceiro,
ou vai ser solo ou sangue. Então, os indivíduos que possuem multinacionalidade vinculam-se a 2 requisitos de aquisição. Certo ou errado? Certo. Questão aí mais de raciocínio lógico. Questão 3. Considera-se hipótese excepcional de quase nacionalidade. Essa quase nacionalidade, leia-se aí então a um quase nacional aí pela doutrina, que é o português equiparado, ok? Português equiparado. Acho que a maioria da doutrina fala isso, ok? Agora tem outros que falam que tem os originários de língua portuguesa também são quase nacionais, que têm residência aí por um ano ininterrupto, perfeito? Mas vamos ficar por português apenas equiparado. Aquele que depende tanto da manifestação da vontade do estrangeiro quanto da aquiescência do chefe do poder executivo. Então, aqui ele está dizendo assim, considera excepcional a quase nacionalidade, aquele que depende tanto da manifestação da vontade de, então vou ter que ter a manifestação da vontade de quem? Do quase nacional e também do aquiescência ou anuência ou aprovação do chefe do executivo. Então vamos ver. Português com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos a eles direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na Constituição Federal. Exemplo, Presidente da República. Assim como os originários de país, o Presidente da República não pode ser só pode ser brasileiro nato, ok? Presidente, ministro da defesa, que mais? Oficial do exército, esses casos aí eles não podem ser por brasileiro naturalizado, ok? Ou português equiparado aí. Pedro Lenz vai falar que assim como como originários de país de língua portuguesa, enquadram-se na regra do artigo 12.2a, certo? Podendo naturalizar-se brasileiro, bastando que tenha residência por um ano ininterrupto de idoneidade moral. Então aqui ele não está falando sobre o que? A aquiescência do poder, ou do chefe do poder do executivo. Já o Gilmar Mendes, aí no livro dele, vai falar que no caso da igualdade de direitos e de obrigações civis, deverá fazer-se o requerimento dirigido ao ministro da Justiça. Ministro da Justiça com prova de sua nacionalidade, capacidade civil, admissão no Brasil em caráter permanente. Ou seja, não seria quem? O chefe do executivo. Então não preciso, para que ocorra essa excepcional quase nacionalidade, que é o que? O caso do pessoal aí do português equiparado ou de estrangeiros, mas da língua nativa sendo português, vai depender da vontade dele, sim, mas não vai depender da aquiescência do chefe do executivo. Questão 4. Cláudio, brasileiro nato por interesse exclusivamente pessoal, residiu em país estrangeiro onde teve um filho com uma cidadã local. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio poderá ser considerado nato, ainda que não venha residir no Brasil. Aqui nós temos uma situação muito específica do artigo 12º. Ele vai colocar lá o artigo 12º, inciso 1 e a linha C. Ele vai falar o caso do nascido no exterior, que qual é a condição? Tem uma condição lá que ele for o quê? Se ele for registrado aonde? Na repartição essa repartição brasileira
competente, ele vai passar a ser o que? Brasileiro nato, certo? Então aqui, nessa situação, segundo a Constituição Federal, filho Cláudio poderá ser considerado nato ainda que não venha residir no Brasil, certo? Porque nesse artigo, inciso e a linha, ele vai trazer a possibilidade de ser registrado na repartição brasileira competente, ou tem a segunda opção, vir residir no Brasil e optar a qualquer tempo, depois da atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então tem duas situações lá. Um é que venha residir no país, o outro registrado na repartição brasileira. É o caso em tela, registrado em repartição brasileira, não precisa vir residir no Brasil, não precisa falar a língua portuguesa, pode viver 50 anos lá dentro, foi registrado na repartição brasileira, ele vai ser brasileiro nato, ok? Então olha só, são brasileiros os natos, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, então aí atendeu já esse requisito, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então aqui ele se enquadrou nesta primeira condição, então ele vai ser brasileiro nato. Questão 5. Laura é filha de mãe brasileira e pai argentino, nasceu no estrangeiro e depois de ter atingido a maioridade, veio residir no Brasil, tendo optado pela nacionalidade brasileira. Então se enquadrou agora, que a gente acabou de ver aí no artigo, qual era o artigo? 12º, inciso 1º, a linha C aí. Então é a segunda opção. Então nessa caso, então aí, nessa situação, a homologação pela nacionalidade brasileira terá efeito ex tunc, ou seja, vai retroagir desde o início, desde o nascimento de Laura. Ela vai ser considerada brasileira, obviamente, brasileiro nato. Ela é um brasileiro nato desde do seu nascimento. E Laura será considerada brasileira desde seu nascimento. Perfeito, questão correta. Trouxe outra opção aí, além daquela da lei, do decreto que é o 9199, que regulamenta a lei 13445 de 2017, o próprio STF já tinha trazido aí em 2016, certo? Antes da entrada em vigor da lei do decreto. Veja, aqui 2017, antes, provavelmente eles estavam se baseando aí pelo, não sei quando que foi isso aí, a promulgação da lei em relação a essa questão, mas certamente por ser questões aí relativas a carreiras de defensor público da União, são carreiras aí que são de requisitos para investidura de cargo aí, formação em direito, formação jurídica. Provavelmente ele estava puxando aí para este julgado aí do STF. E aqui no julgado ele vai falar que a sentença que homologa a opção pela nacionalidade brasileira produz efeito ex tunc, ou seja, vai retroagir e ela vai ser considerada desde o nascimento como brasileiro nato. Questão 6. Para que o filho de casal brasileiro nascido em país estrangeiro seja considerado brasileiro nato, ambos os pais devem estar nesse país a serviço da República Federativa do Brasil. O que está errado? O ambos. Basta apenas um deles. Então veja, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil para ser considerado aí brasileiro nato, perfeito? Então a questão peca porque diz que são os ambos os pais. Não, apenas um é o suficiente. Adotou-se como regra o critério sanguíneo para a definição da nacionalidade brasileira. Como regra nós temos o que? O critério, o que? Solo, certo? Ou ius soli. Então o critério ius soli,
confere a nacionalidade àquele que nascer no solo do país, ou em suas representações diplomáticas no exterior, em embarcações militares, navios mercantes, etc. Também temos o ius sanguinis, que atribui a nacionalidade àqueles que forem aí descendentes do nacional daquele país. Exemplo, a Suíça. Não basta você nascer no solo daquele país, você tem que ter o quê? Você tem que ter a descendência, tem um critério de sangue, ok? Mas no país nós adotamos o que? A regra do ius soli, ou seja, o critério do solo. Então, segundo o qual são brasileiros natos os nascidos em território brasileiro, com algumas derrogações para ius sanguinis. Então, temos algumas situações. Então, o que? Aqui é a nossa famosa regra, ius sanguinis é a nossa famosa exceção. Então, exceção e regra, ok? Olha só. São brasileiros natos. Aqui, regra é o quem? Quem são? Qual é a regra? Os nascidos na República Federativa aí do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço no seu país. Então, nasceu no solo brasileiro, é brasileiro nato, exceto se for filho de um estrangeiro, que este estrangeiro ainda tem que estar a serviço do seu país. Ah, mas se for um estrangeiro a serviço num outro país, ele vai ser considerado como brasileiro nato, seu filho, então, ok? Então aqui ficou certo, adotou-se a regra do solo, ok? 8. São brasileiros natos. Os brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, então pai brasileiro ou mãe brasileira, que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional. Aqui ele está colocando algo que não condiz com a realidade. Então, brasileiro nato, nascido no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do país, é considerado brasileiro nato. Brasileiro é filho de brasileiro ou de brasileira que esteja a serviço de uma organização internacional, ele não será brasileiro nato, ok? Então, a questão está incorreta. Então, ele vai ter que ser o quê? Esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Mas se ele quiser ser brasileiro nato, então basta ele ir lá e registrar em repartição brasileira competente, ok? Ou nessa outra situação, venha residir na República Federativa no Brasil e optem a qualquer tempo, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade de nacionalidade brasileira. O que significa isso? Se ele tem 18 anos, ele já pode optar. Mas se ele optou a qualquer tempo, com 50 anos ele pode optar? Pode. Então, ele vai recair nesse caso aí, então, nessa a linha C e não na linha B aí, essa questão. Questão penúltima. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China. Quando Vitor, filho do casal, nascer, nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato, correto? Correto, porque a mãe dele é o que? Uma cidadã brasileira que está a serviço do seu país, certo? Então está a serviço no seu país, aí no posto diplomático brasileiro. Então, no caso do filho, que é o Vitor, vai ser sim considerado brasileiro nato. Questão 10ª, última aí para nós ir para a próxima bateria. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e seja filha de pai americano e de mãe brasileira. Pai americano e mãe brasileira, que trabalhava à época do parto na embaixada brasileira nos Estados Unidos. Então está a serviço do país lá naquele país. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada em repartição brasileira competente. Resposta: não, porque a mulher aí, no caso que era a Ana, é a Ana? Não, a Ana já era no outro. Mas a mãe aqui, ela era o que? Brasileira, serviço do país, então o filho vai ser brasileiro nato. Então, questão
vai cair no artigo 12, inciso 1º, a linha B. Nascido no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, mas que esteja em serviço da República Federativa do Brasil. Então, a questão peca porque será considerada nata se for, não tem isso aqui não, ok? Então, por que ela já vai ser considerada nata? Porque a mãe estava a serviço do país. Beleza, meu povo? Vamos para a próxima.